Graça e paz seja com todos. Sermão por Leonard Ravenhill, Chorando entre a varanda e o altar, parte 1. Eu realmente não vou pregar um sermão esta manhã, mas eu quero ter uma plataforma de lançamento. Joel 1,13 diz: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. E então para o versículo 17 do capítulo 2, Joel 2,17, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Alguns anos atrás, o Dr. Carl Henry, fundador e editor do Christianity Today, enviou um questionário para o que ele chamou de 20 dos principais pregadores intelectuais do país. E a pergunta que ele enviou foi esta: o que você vê para a Igreja de Jesus Cristo no ano 2000? Lembro-me apenas de uma das respostas. Foi dada por Elton Trueblood, o filósofo Quaker. Ele disse uma coisa incrível: no ano 2000, a Igreja será uma minoria consciente cercada por um paganismo arrogante e militante. Engoli aquele anzol de linha chumbada e acordei por volta das 2 horas da manhã com indigestão mental e acho que espiritual. Então comecei a me lembrar que o cristianismo não foi servido ao mundo em uma bandeja de prata. O cristianismo nasceu em uma sociedade sofisticada e totalitária. A igreja primitiva foi cercada de um lado pela mais poderosa máquina militar da história, o poder de Roma. Estava cercado do outro lado pelo intelectualismo grego. Estava bloqueado adiante pelo monopólio que os judeus pensavam ter sobre Deus. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo não tinham capacidade intelectual colossal. Sem grande respaldo financeiro, sem posição social, eles eram os homens mais desprezados dentro e ao redor de Jerusalém. E ainda assim eles surgiram de alguma forma, e mais tarde foi dito que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Penso pelo menos uma vez por semana, e às vezes penso uma vez por dia, o que o Dr. John Bertrand Phillips, que nos deu o Novo Testamento de Phillips, disse sobre os primeiros capítulos de Atos. Esta é a Igreja de Jesus Cristo antes que engordasse e sem fôlego pela prosperidade. Esta é a Igreja de Jesus Cristo antes de se tornar forçada por excesso de organização. Esta é a Igreja de Jesus Cristo onde eles não reuniram um grupo de intelectuais para estudar medicina psicossomática. Eles apenas curaram os enfermos. Esta é a Igreja de Jesus Cristo, onde eles não faziam orações, mas oravam no Espírito Santo. Há uma grande diferença. A tragédia em nossas faculdades e seminários agora é que expulsamos homens que conhecem a palavra de Deus. Isso nunca vai virar o mundo. A questão não é se eles conhecem a palavra de Deus. A pergunta é: eles conhecem o Deus da palavra? Apenas dar a um homem uma licença para pregar porque ele tem tanta habilidade acadêmica é como dar a um cego uma carteira de motorista. Se ele não conhece a Deus, por que está neste negócio? Temos que decidir se este livro é absoluto ou obsoleto, ou tem a resposta para a nossa geração, ou esqueça. Temos que decidir que a pregação não é uma profissão, é uma paixão. Lembro-me de descer High Holborn em Londres alguns anos atrás. Bem, são alguns 25, eu acho. Uma pequena senhora estava indo para a caixa de correio. Lá estava ela, muito curvada, e trêmula, colocou sua correspondência na caixa. Então ela se virou para entrar em um prédio. Alguém me perguntou: você sabe quem é? E eu disse: não tenho a menor ideia. Essa é a viúva de Hugh Price Hughes, ao mesmo tempo o rei do púlpito metodista na Inglaterra. Sua filha nos deu uma enorme biografia de seu pai, e ela disse:
quando ele voltasse do culto no domingo à noite, se ninguém tivesse sido salvo, ele ficaria inconsolável. Você não poderia confortá-lo. Ele não comeria, não beberia, ele nem mesmo tiraria o casaco comprido. Ele se jogou na cama e soluçou, e soluçou, e soluçou, e disse: por quê? Por quê? Por quê? Não é impressionante quando você pensa que um sermão no dia de Pentecostes produziu 3.000 pessoas? E tivemos algumas cidades ontem onde 3.000 sermões foram pregados e ninguém foi salvo. E isso nem nos incomoda. A igreja costumava ser um raio, agora é um navio de cruzeiro. Não estamos marchando para Sião, estamos navegando para lá com facilidade. Na igreja apostólica, diz que todos ficaram maravilhados. E agora em nossas igrejas, todos querem se divertir. A igreja começou no cenáculo com um grupo de homens agonizando e está terminando no salão de jantar com um grupo de pessoas se organizando. Confundimos chocalho com avivamento, comoção com criação e ação com unção. Olha, acho que esta é uma hora crítica da história, a hora mais crítica da história. O Oriente Médio está prestes a explodir. O prestígio desta nação que amamos caiu. Como alguém disse, vivemos em um teatro do absurdo. Tenho idade suficiente para me lembrar dos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Meu primo esteve em nossa casa cerca de um mês antes do início da guerra, totalmente ereto. Ele usava sua jaqueta vermelha com seus lindos botões dourados. Olhei para ele e pensei: nossa, que coisa maravilhosa é ser um soldado. Em 4 de agosto de 1914, estourou a guerra e ele foi lutar com milhões de outros homens. Ele voltou uma destruição física total. Mas veja, o slogan da Primeira Guerra Mundial era este: esta é a guerra para acabar com as guerras. A guerra não é apenas anticristã, é incivilizada. Depois disso, de 1919 a 1939, tivemos 20 anos dourados de paz, quando a igreja teve a maior oportunidade desde Pentecostes, a meu ver. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, tínhamos um grupo de intelectuais na Inglaterra chamado Fabian Socialists, o barbudo ruivo que nos deu peças como Pigmalião e Minha Bela Dama. George Bernard Shaw era um dos super-intelectuais. Realmente, o líder era um profeta auto-ungido e auto-nomeado de uma nova ordem mundial. Seu nome era Herbert George Wells, um homenzinho arrogante. Aqueles homens não falavam de redenção, não falavam de pecado, eram apenas racionalistas, eram apenas humanistas. Em 1912, 2 anos antes da guerra de 1914, Wells disse: é possível para nós termos uma nova raça de pessoas por meio de processos intelectuais e biológicos. Não precisamos da Bíblia, não precisamos da igreja. Podemos derrubar as colinas da riqueza, podemos encher os vales da pobreza. Ele não falou sobre pecado, redenção e maldade. Ele falou sobre a adequação do materialismo. Ele falou sobre a inevitabilidade do progresso. Ele falou sobre a suficiência do homem. Eles iriam trazer um novo milênio por seu próprio gênio. E então uma sombra surgiu no céu. Tivemos a guerra de 1914 a 1918. E no final, Herbert George Wells e sua turma não tinham tanta certeza sobre as coisas. Em 1939 veio a Segunda Guerra Mundial. Bem, Wells havia escrito seu esboço da história, mas o último livro que escreveu no meio da Segunda Guerra Mundial não era esse otimismo cor-de-rosa. Seu último livro foi Might at the End of Its Tether, e ele disse: não há esperança para a humanidade. E ele disse mais uma coisa sensata: há uma pequena cavidade em algum lugar no peito humano que pode ser preenchida por Deus e somente por Deus. Nos sentimos um pouco nervosos hoje em dia falando sobre a depravação humana. Bem, Deus sabe,
Nunca houve tanta depravação como temos hoje. Veja a iniquidade que estava sobre a terra quando o profeta Elias entrou em cena. A nação estava escravizada pela idolatria, impureza, infidelidade e indiferença. E é minha opinião nesta manhã que este púlpito não é lugar para fantoches. Neste dia em que vivemos, é de profetas que precisamos. Um estudioso judeu diz: o profeta, pela própria natureza de seu chamado, é uma figura trágica. Ele tem uma lealdade feroz para com Deus e tem o coração partido por causa de uma nação perdida. Erramos o alvo ao dizer às pessoas que são moralmente boas, e muitas delas excelentes, que Jesus Cristo veio ao mundo para tornar bons os homens maus. Isso é um benefício marginal. O primeiro argumento que Deus tem com o homem não é que ele é mau, é que ele está morto em ofensas e pecados. E o cristianismo é o único evangelho no mundo, a única mensagem no mundo onde o Deus do homem vem e vive dentro dele. Onde está o pensamento do Espírito Santo nestes dias? Quando o reavivamento chega, você não diz ousadamente: Joe Smith vem pregar esta semana e terminará no domingo à noite. De onde tiramos a ideia de que o Espírito Santo só vem às 11 horas da manhã de domingo e você o manda para casa às 12 horas? Você o quer de volta às 7 da noite até às 8 e não precisamos dele até quarta-feira à noite. Quando chega o avivamento, as luzes não se apagam no santuário por semanas e semanas e semanas. Passei uma tarde no país de Gales em 1931 ou 32, com um velho que havia sido um dos braços direitos do avivamento do Exército de Salvação na década de 1880. O homem tinha 80 anos de idade. Ele me contou sobre as coisas incríveis que aconteceram em seus avivamentos. Os homens que sentavam nos bancos de trás, quase a escória da terra, vinham só para se aquecer, mas ficavam tão preocupados quando o velho pregador William Booth pregava uma de suas mensagens do fogo do inferno que despedaçavam seus livros de hinos. Bagby, em sua obra definitiva sobre William Booth, no primeiro volume, creio eu, fala sobre as reuniões de santidade. E ele disse: quando o Espírito Santo descia e os homens resistiam ao Espírito Santo, o Espírito de Deus levantava as pessoas do fundo do santuário e as carregava sobre a audiência e as jogava no altar. Você não pode padronizar o avivamento. Não estou pensando em um reavivamento da igreja. Estou pensando em um reavivamento nacional. Há apenas uma esperança para a América. Temos uma intervenção divina na nação. Esqueça sua denominação. Esqueça seus assentos vazios. Vamos ver antes de tudo como Deus se aflige com o pecado do povo. Quando você olha no Antigo Testamento, o argumento de Deus não era com os amalequitas, os hititas e todos os outros itas. O problema de Deus no Antigo Testamento era Israel. O problema de Deus hoje não é comunismo, mormonismo, munismo ou qualquer outro ismo. O problema de Deus é a sua igreja hoje. Somos tão mundanos. Uma cruzada em toda a cidade pode custar $2 milhões. O reavivamento não custa 1 centavo vermelho, exceto corações partidos. Você pode encenar seu renascimento. Você pode encenar uma cruzada em toda a cidade. Você não pode encenar reavivamento. O avivamento é uma misteriosa intervenção divina. Acho que uma das tarefas mais impressionantes dadas ao homem foi dada a João Batista quando Deus disse: preparai o caminho do Senhor. Você sabe, você fala sobre avivamento neste país e todo mundo tem visão de túnel. Eles acham que o avivamento deve vir como Finney teve. Não estamos vivendo nos dias de Finney. Seria bom tê-lo por perto, com certeza, mas não estamos vivendo na época de Finney. É um novo dia. A iniquidade nunca se vangloriou como agora. Você sabe o que aconteceu nos últimos 23 anos na Inglaterra? Nos últimos 23 anos na Inglaterra, os muçulmanos construíram 300 mesquitas, e ao mesmo tempo em que se construíam suas 300 mesquitas, a Igreja da Inglaterra
fechou 660 igrejas. Isso nos leva ao desespero? Há mais pessoas perdidas neste mundo neste momento do que em qualquer período da história. E, no entanto, continuamos como se estivéssemos à beira do milênio em vez de à beira do julgamento. Eu creio que a chave para o avivamento é dada aqui em Joel, que os sacerdotes, os ministros de Deus, chorem entre o altar e as ombreiras. Eu estava pregando em uma faculdade muito conhecida há 2 anos. Eu estava pregando sobre Ana porque acho que Ana é o típico verdadeiro intercessor. O intercessor acredita, a coisa acontecerá através de mim. Tenho que ficar na brecha. Você sabe, quando você fala sobre intercessores, sempre voltamos e dizemos, bem, a América teve alguns dos melhores intercessores. Você está certo. Nós tivemos a oração de Payson de Portland nos anos 18. O chão de seu quarto era tão duro quanto este metal e ainda havia 2 sulcos lado a lado onde seus joelhos costumavam esfregar no chão. E sobre Jonathan Goforth, que saiu e teve reavivamento na China. E quanto a John Hyde, um dos maiores homens de oração de todos os tempos. Você sabe a primeira coisa que realmente me levou a Deus depois que fui salvo? Alguém me deu uma edição resumida da vida de David Brainerd. Eu simplesmente não podia acreditar. Eu não conseguia aceitar. Poderia um homem ser totalmente altruísta? O que está nos paralisando é nossa prosperidade. O materialismo está sufocando a igreja assim como o mundo. Queremos facilidade e conforto. Quando li sobre um jovem que podia andar na neve, às vezes com neve até o queixo, lutando em oração do nascer ao pôr do sol com um corpo tuberculoso. Quando li sobre um homem que lutou em oração assim, eu fiquei pasmo. E como a igreja que eu frequentava estava bem sonolenta e eu tinha apenas 17 anos, fui para a floresta de Sherwood. Eu morava perto dela e comecei a orar sozinho à noite. Temos algumas samambaias lá, e elas crescem de 2 a 2,5 metros de altura. Eu costumava rastejar para dentro delas e chorar e gemer e orar por avivamento. E o avivamento veio. Porque eu orei? Não. Eu era um de vários. Mas um homem chamado George Jeffreys veio, muito humilde. Ele nunca parou para conhecê-lo, nunca mencionou dinheiro. Ele apenas foi lá. Eles cantaram cerca de um refrão, mas o ministério e a autoridade de Deus estavam sobre ele e novamente os atos dos apóstolos foram repetidos. Não acho que um movimento de milagres como esse seja a única resposta. Na verdade, acho que poderíamos contornar isso. Nos últimos 30 anos, a América teve mais cruzadas de cura do que todas as nações do mundo juntas. O que precisamos agora é de um reavivamento de santidade, um reavivamento de pessoas totalmente altruístas e preparadas para colocar suas vidas no altar de Deus. Paul Kaufman foi para Nagaland, na Índia, para ver o que aconteceu e esperava algo como Feni. Quando ele chegou lá, viu sinais, prodígios e milagres, aleijados foram curados, cegos estavam vendo. Todas as coisas distorcidas e pervertidas foram corrigidas. E daí? Ei, você já ouviu falar de um avivamento como este? O governo fez um inquérito. Por que o tráfico de bebidas diminuiu? Por que as crianças estão se comportando na rua? Por que não temos problemas com drogas? Por que a nação está convulsionada? Por que o governo está investigando? Eles eram o estado mais rebelde e sem lei da Índia e agora são os mais calmos. O crime acabou. As pessoas são civilizadas, gentis e amorosas. Bem, é a mesma velha história. Eles descobriram um grupo de pessoas clandestinas que oraram por 20 anos por avivamento. Nenhum homem, não me importa quão colossal seja seu intelecto, nenhum homem é maior que sua vida de oração. Estar diante dos homens em nome de Deus é uma coisa. Estar diante de Deus em nome dos homens é algo totalmente diferente.
Incentivamos as pessoas a devolver o dízimo, não é? Mas nós queremos dizer apenas o dinheiro deles. Veja, queremos um avivamento que é um Pentecostes indolor. Queremos algo que não perturbe nosso status quo. É rua fácil em qualquer outro lugar, então por que não aqui? Nunca houve um reavivamento que eu possa rastrear que não tenha nascido lá atrás com verdadeira intercessão. Amém. Continua na parte 2.